É preciso imitar a Cristo. Ele é a mansidão que transforma. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículo 1 e versículos do 7 ao 14. Meus irmãos e minhas irmãs, neste 22º domingo do tempo comum, nós somos convidados a refletir sobre uma virtude que não comparece no topo das qualidades que o homem contemporâneo sonha em encarnar. É a virtude da mansidão. Contudo, as Sagradas Escrituras, nessa liturgia, a propõem como a via necessária para a verdadeira humanização da nossa própria existência, segundo o desígnio de Deus. A primeira leitura do livro do Eclesiástico, ou Sirácida, nos oferece um conselho que ecoa através dos milênios. Filho, faze as tuas obras com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Eclesiástico capítulo 3, versículo 19. A palavra hebraica para mansidão aqui é hanavar, que significa humildade, modéstia, docilidade. E no grego da Septuaginta nós encontramos praetés, que pode ser traduzida por gentileza, brandura, moderação. Não se trata de uma fraqueza de caráter, uma covardia ou uma renúncia por insegurança. Pelo contrário, a mansidão bíblica é uma força interior, fruto da sabedoria que emana de Deus. Ela requer, como o próprio Sirácida afirma, um coração que medita e um ouvido atento, ou seja, uma disposição interior, uma disposição de cada um de nós que é vigilante e destemida diante do mistério da realidade. São Gregório Magno, em suas meditações sobre Moralia in Job, afirma que a verdadeira humildade consiste em reconhecer a própria pequenez, sem contudo diminuir a confiança na bondade divina. Essa humildade nos prepara para acolher a graça, porque a humildade é o fundamento de todas as virtudes. Aquele que age com mansidão não busca a própria exaltação, mas reconhece que toda boa obra vem de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esta perspectiva se aprofunda no Evangelho de hoje, que São Lucas nos apresenta. Jesus, em um banquete, na casa de um fariseu, ele observa a corrida pelos primeiros lugares. Note que sua terapia, se assim podemos dizer, não é para acender nossas inseguranças, mas para purificar nossa alma. Quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. São Lucas capítulo 14, versículo 10. A palavra grega para último é eschatos, indicando o ponto mais alto, o menos proeminente. O último lugar não é uma punição, mas uma pedagogia divina, é a purificação apropriada para dissolver a ansiedade de desempenho e a necessidade constante de reconhecimento que muitas vezes nos aprisiona. O Senhor nos ensina em seguida a mudar radicalmente a lógica de nossos banquetes. Em vez de convidar amigos, irmãos, parentes ou vizinhos ricos que podem oferecer uma retribuição, Jesus exorta: quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz porque eles não te podem retribuir. São Lucas capítulo 14, versículos 13 e 14. Os termos pobres, aleijados, inválidos, coxos e cegos descrevem aqui aqueles que na sociedade da época eram marginalizados e incapazes de retribuir favores. São Basílio Magno, em sua homilia sobre o Evangelho de São Lucas, afirma que quando servimos aos pobres, servimos a Cristo mesmo, pois ele se identificou com os pequenos e sofredores. Veja que aqui o Evangelho nos convida a romper com a lógica de lucro e oportunismo, a qual
muitas vezes nos acostumamos neste mundo. A caridade cristã não busca a recompensa humana, mas a bem-aventurança que vem de Deus. O Catecismo da Santa Igreja nos lembra que as obras de misericórdia são ações caritativas pelas quais nós socorremos o nosso próximo nas suas necessidades corporais e espirituais. A recompensa virá, não neste mundo, mas na ressurreição dos justos, pois Deus mesmo é a nossa recompensa. Meus irmãos e minhas irmãs, na segunda leitura da carta aos Hebreus, o texto ilumina essa transformação interior. Não nos aproximamos de um Deus terrível como no Sinai, com fogo ardente, escuridão, trevas e tempestade, mas do Deus vivo, Pai amoroso, que escreveu nossos nomes nos céus como filhos amados e primogênitos. E o que nos permite essa aproximação? A humildade suprema de Jesus. Ele, o Filho de Deus, antes de nos reservar o primeiro e único lugar ao seu lado, pediu para se sentar no último lugar. Jesus, aquele que é o mediador, a ponte entre a fraqueza e a fortaleza, a pobreza do homem e a grandeza do Pai, ele desceu à nossa condição, assumindo a humildade e a dor para nos elevar. A kenosis de Cristo, quer dizer, o seu esvaziamento, é o modelo de toda mansidão e humildade. São Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, nos ensina que ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Ele, o Rei dos Reis, escolheu o último lugar, o lugar da cruz, para nos redimir. Assim, a mansidão que nos fala a primeira leitura, a humildade de Jesus, que se faz o último no Evangelho, e a revelação do Deus amoroso na carta aos Hebreus, convergem para um único ponto: a imitação de Cristo. Meus irmãos, a imitação de Cristo. Nós precisamos imitá-lo, e não se trata de uma estratégia para ser elogiado, mas de uma profunda purificação do coração. Ao sentar-nos no último lugar, desarmamos nosso ego, nos libertamos da ansiedade por reconhecimento e abrimos espaço para a verdadeira alegria que advém de dar, sem esperar nada em troca, de amar a Deus e ao próximo com a mesma medida de amor desinteressado com que fomos amados. Meus irmãos e minhas irmãs, a bem-aventurança prometida nos coloca diante de escolhas morais decisivas. Ela nos convida a purificar nosso coração de seus instintos maus e a buscar o amor de Deus acima de tudo. A mansidão não é, portanto, uma estratégia para ser amado, mas o fruto maduro de um coração purificado que encontrou em Deus sua verdadeira identidade. O Papa Francisco, no texto da Evangelii Gaudium, nos lembra que a verdadeira riqueza consiste em dar e não em acumular. Quando convidamos à nossa mesa aqueles que não podem retribuir, nós participamos já do banquete escatológico, da Assembleia Festiva dos Justos, que o Pai do Céu prepara para cada um de nós. A conversão que as leituras nos propõem é radical, é passar da lógica do mérito para a lógica do dom, da busca de reconhecimento ao serviço gratuito, da ansiedade de desempenho a uma confiança filial, como nos ensina São João da Cruz. No entardecer da vida, seremos julgados sobre o amor. E o amor verdadeiro se manifesta precisamente na capacidade de ocupar o último lugar e de servir sem esperar recompensa. Peçamos na liturgia deste domingo que Maria, a humilde serva que se proclamou pequena diante do Altíssimo, nos ensine essa mansidão que transforma, que nós possamos, como ela, dizer nosso sim ao projeto de Deus, encontrando na humildade não uma diminuição, mas a porta de entrada para a verdadeira grandeza. E qual é a verdadeira grandeza? Participar do banquete eterno onde Cristo, que se fez único e último, nos convida a sentar à sua mesa como filhos amados do Pai. Um santo e abençoado domingo para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
paz e misericórdia.